Minha noiva me olhou nos olhos 3 minutos antes da cerimônia começar e disse as palavras que destruíram tudo. Não consigo, não quero mais, sinto muito. Ela simplesmente virou as costas e saiu correndo do salão, deixando-me ali parado com o terno que havia custado uma fortuna, cercado por 200 pessoas que esperavam uma celebração. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, e aquele deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Em vez disso, tornou-se o dia em que tudo mudou para sempre, de maneiras que eu jamais poderia ter previsto naquele momento de absoluta humilhação e dor. Beatriz era tudo o que eu pensava querer. Linda, extrovertida, sempre o centro das atenções em qualquer lugar onde estivéssemos. Passamos 4 anos juntos, planejando um futuro que parecia sólido e real. A cerimônia custaria R$80 mil. Tínhamos convidado familiares de 5 estados diferentes. Minha mãe havia chorado de emoção quando viu o salão decorado pela primeira vez. E agora, tudo isso estava desmoronando diante dos meus olhos, e eu não conseguia entender o porquê. Fiquei ali, congelado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, até que meu padrinho Lucas tocou meu ombro e perguntou se eu estava bem. Mostrei meu celular. Ela havia me enviado uma mensagem apenas com as palavras: "Não posso fazer isso. Me perdoe." Lucas leu a mensagem 3 vezes antes de conseguir falar alguma coisa. Foi então que tomei a decisão mais louca da minha vida. Caminhei direto para o vestiário das damas de honra, onde encontrei Lívia, a melhor amiga de Beatriz desde a adolescência. Ela estava terminando de arrumar o cabelo quando me viu entrar. O rosto dela ficou pálido instantaneamente. "Onde está a Beatriz?" perguntou com a voz tremendo. "Ela foi embora." Respondi com uma calma que eu mesmo não sabia de onde estava vindo. "Me mandou uma mensagem dizendo que não quer mais se casar." Lívia deixou cair o batom que segurava. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. "Não, isso não pode estar acontecendo," ela murmurou. Mostrei o celular para ela. Vi quando ela leu a mensagem e sua expressão mudou de choque para algo que parecia culpa misturada com tristeza profunda. Lívia sempre foi diferente de Beatriz. Onde Beatriz era barulhenta e chamativa, Lívia era quieta e observadora. Onde Beatriz comandava conversas, Lívia preferia ouvir. Durante os últimos 6 meses de preparativos para o casamento, notei pequenas coisas sobre Lívia que nunca havia percebido antes. A maneira como ela me oferecia café sem que eu precisasse pedir, sempre do jeito exato que eu gostava. Como ela lembrava de detalhes que eu havia mencionado apenas uma vez em conversas casuais. A forma como seus olhos se iluminavam quando eu entrava na sala, mesmo que fosse só por um segundo antes de ela disfarçar e desviar o olhar. Eram sinais sutis que eu havia ignorado completamente, porque estava focado em Beatriz e na construção do nosso futuro juntos. "Lívia, preciso perguntar uma coisa e preciso que você seja completamente honesta comigo", disse enquanto fechava a porta do vestiário. Ela assentiu, ainda em estado de choque. "Você tem sentimentos por mim?" O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Vi as lágrimas começarem a descer pelo rosto dela, enquanto ela lutava para encontrar palavras. Finalmente, em um sussurro quase inaudível, ela respondeu: "Tenho." "Desde quando?" perguntei, dando um passo em direção a ela. 3 anos, ela confessou enquanto mais lágrimas caíam. "Desde aquela noite em que você me ajudou quando meu carro quebrou na estrada e ficamos conversando por horas esperando o guincho. Você me ouviu falar sobre meus sonhos, meus medos, minhas esperanças. A Beatriz nunca me ouviu daquele jeito, mas você ouviu. E eu me apaixonei por você naquela noite, mesmo sabendo que você era o noivo da minha melhor amiga." A confissão de Lívia deveria ter me chocado, mas estranhamente não chocou. Talvez porque no fundo eu já soubesse. Talvez porque nos últimos meses eu também tinha começado a notar coisas sobre ela que me faziam sentir confortável de um jeito que Beatriz nunca havia me feito sentir. "Case-se comigo", falei sem pensar 2 vezes. Agora, hoje, no lugar dela. Lívia me olhou como se eu tivesse enlouquecido completamente. "Rafael, você está em choque, não está pensando direito", ela disse recuando. "Estou pensando mais claramente do que nunca", respondi. "Beatriz destruiu isso tudo, mas não precisa ser desperdiçado. Tudo está pronto, os convidados estão esperando. O juiz está aqui, a comida está preparada. E você, Lívia, você tem sido mais parceira para mim nesses últimos meses do que Beatriz foi em 4 anos inteiros de relacionamento." Ela balançou a cabeça, ainda incrédula. "Isso é loucura. As pessoas vão pensar que enlouquecemos, que pensem o que quiserem", respondi tomando a mão dela entre as minhas. "Você me ama."
Ela hesitou apenas um segundo antes de assentir. Eu te amo desde aquela noite na estrada, Rafael. Nunca parei. Então me dê uma chance. Deixe-me conhecer a verdadeira você, sem a Beatriz entre nós. Deixe-me construir algo real com alguém que realmente se importa comigo. Vi o conflito em seus olhos, mas lentamente, muito lentamente, ela começou a assentir. Está bem, ela sussurrou. Vamos fazer isso. Senti uma onda de alívio me invadir. Saímos do vestiário juntos e caminhamos até onde o juiz esperava, visivelmente confuso com o atraso. Expliquei a situação para o juiz de forma resumida. Ele ficou boquiaberto, mas concordou em prosseguir com a cerimônia. Os pais de Lívia, sentados na quinta fileira, perceberam imediatamente quando ela apareceu ao meu lado no altar. A mãe dela começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria misturadas com confusão. Peguei o microfone e me virei para os convidados. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Bem-vindos a todos. Houve uma mudança nos planos. Beatriz decidiu que não pode seguir com este casamento. Ela me enviou uma mensagem há 5 minutos dizendo que não consegue, que não quer mais. Ouvi os suspiros chocados, os murmúrios de horror se espalhando pelo salão como fogo em mato seco. Continuei falando antes que o caos pudesse se instalar completamente. No entanto, alguém mais concordou em tomar o lugar dela. Alguém que esteve aqui durante todo o planejamento, que apareceu quando outros desapareceram, que me mostrou o que é verdadeiro companheirismo. Lívia, que era a dama de honra de Beatriz, agora é minha noiva. E em alguns minutos, será minha esposa. O salão explodiu em reações diversas. Alguns aplaudiram confusos, outros gritaram de choque. Muitos sacaram os celulares para fotografar e filmar. A família de Beatriz, que ocupava as 3 primeiras fileiras, começou a gritar que isso era um absurdo, uma loucura, um desrespeito. A mãe de Beatriz, uma mulher sempre dramática, ficou de pé berrando que sua filha voltaria e consertaria esse erro terrível. Ignorei os gritos e me virei para Lívia. Ela tremia ao meu lado, pálida, mas determinada. O juiz nos olhou procurando confirmação final. Vocês têm certeza absoluta disso? Perguntou em voz baixa. Absoluta, respondi apertando a mão de Lívia. A cerimônia começou enquanto o caos continuava ao nosso redor. Ouvi mais gritos, mais murmúrios, mais cliques de câmeras, mas naquele momento, nada disso importava. Só existíamos Lívia e eu, olhando um para o outro enquanto pronunciávamos votos que nunca havíamos ensaiado, mas que saíam direto do coração. Quando o juiz disse que eu poderia beijar a noiva, olhei para Lívia. Seus olhos castanhos estavam cheios de lágrimas, mas também de uma determinação feroz que eu nunca havia visto antes. Beijei-a suavemente e o salão explodiu novamente, desta vez com aplausos genuínos misturados aos gritos de protesto que continuavam. A mãe de Beatriz veio correndo em nossa direção, o rosto vermelho de raiva. Isso é um insulto, gritou apontando o dedo para mim. Minha filha vai voltar e consertar essa bagunça toda. Sua filha me rejeitou por mensagem de texto 5 minutos antes da cerimônia. Respondi com calma forçada. Se quiser falar sobre insultos, podemos começar exatamente por aí. Me virei para Lívia, ignorando completamente os gritos que continuavam atrás de nós. Vamos para a recepção. Caminhamos de mãos dadas em direção ao salão adjacente, onde o banquete estava preparado. A família de Lívia nos seguiu. Alguns chorando de emoção, outros claramente ainda processando o choque do que acabara de acontecer. Minha mãe me alcançou no corredor, segurando meu braço com força. Rafael, o que você acabou de fazer? Perguntou com os olhos arregalados. Fiz o que era certo, mãe. Confie em mim. Ela olhou para Lívia, depois para mim novamente e lentamente assentiu. Durante o banquete, Lívia mal tocou na comida. Observei-a brincando com o garfo, claramente nervosa, e ainda processando tudo. Está tudo bem? Perguntei baixinho. Não sei se isso é real. Ela sussurrou de volta. Há 1 hora eu era dama de honra. Agora sou sua esposa. É real, prometi a ela. E sei que foi impulsivo, mas não me arrependo nem um pouco. Rafael, tem algo que você precisa saber, ela disse com a voz ficando ainda mais baixa. Sobre a Beatriz. O que tem ela? Perguntei sentindo meu estômago apertar. Lívia pegou o celular e me mostrou uma conversa antiga no WhatsApp. Era entre ela e Beatriz, datada de 1 mês atrás. Beatriz havia escrito: não aguento mais fingir. O Tiago me pediu para fugir com ele. Lívia havia respondido: Tiago, seu ex da faculdade? Você vai se casar com o Rafael em 4 semanas. A resposta de Beatriz me fez sentir náusea. Eu sei, mas nunca amei o Rafael de verdade. Ele é só estável, seguro, confiável. O Tiago é diferente. Ele me faz sentir viva. Lívia tinha respondido: isso é loucura, Bia. O Rafael merece saber a verdade. E Beatriz havia ameaçado: se você contar qualquer coisa para ele,
Nossa amizade acaba agora. Vou cancelar o casamento do meu jeito, no meu tempo. Só preciso planejar como sair dessa sem parecer a vilã. Li as mensagens várias vezes, sentindo a raiva crescer dentro de mim com cada palavra. Por que você não me contou nada disso? Perguntei tentando manter a voz controlada. Porque ela era minha melhor amiga há 15 anos. Lívia respondeu com lágrimas nos olhos. Eu achei que ela entraria em razão. Cada dia eu esperava que ela me dissesse que tinha mudado de ideia, que percebera o erro que estava prestes a cometer. Mas hoje, quando você me mostrou aquela mensagem, eu soube que ela tinha planejado tudo isso para te humilhar da pior maneira possível. Quem é esse Tiago? Perguntei mesmo já imaginando a resposta. O ex-namorado dela da faculdade. Um músico fracassado que vive do dinheiro da família dele. A Beatriz sempre disse que ele foi o grande amor da vida dela, mas que casar com ele seria irresponsável financeiramente. Então eu era a opção prática. Falei sentindo a amargura subir pela garganta. A escolha segura. O plano de aposentadoria dela. Rafael, me desculpe tanto, Lívia disse segurando minha mão. Eu deveria ter te contado desde o começo. Olhei para ela e vi a sinceridade genuína em seus olhos. Obrigado por me contar agora. Falei. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Ela hesitou visivelmente. Tem muito mais. A Beatriz planejou isso durante meses. Você tem todas as conversas? Tenho tudo guardado. Achei que um dia você precisaria ver a verdade, mesmo sem saber quando ou como esse dia chegaria. Lucas, meu padrinho, apareceu na nossa mesa segurando 2 taças de champanhe. Um brinde para os recém-casados mais imprevisíveis do ano, disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Rafael, você tem certeza do que fez? Mais certeza do que tive de qualquer coisa na minha vida inteira, respondi sem hesitar. Bom, porque a família da Beatriz está causando o maior escândalo lá fora. O pai dela está ameaçando processar por alguma coisa que nem ele sabe explicar direito. Que processe o que quiser, respondi calmamente. Tenho a mensagem da Beatriz me rejeitando. Ela cancelou o casamento. Não fui eu. A recepção continuou de forma estranha e desconfortável. Vários convidados saíram mais cedo, claramente incomodados com toda a situação. Outros ficaram fascinados pelo drama, incapazes de desviar os olhos. A família de Lívia estava em choque, mas apoiando sua filha da melhor forma que conseguiam. A mãe de Lívia se aproximou quando estávamos cortando o bolo. Lívia, querida, você tem certeza disso? Perguntou com preocupação maternal. Tenho certeza, mãe. Lívia respondeu com voz firme pela primeira vez naquela noite. O Rafael é um homem bom. Sempre soube disso. Sua mãe olhou para mim com olhos avaliadores. O Rafael é um homem bom mesmo, concordou. Sempre achei isso. Mas tudo aconteceu tão rápido, tão de repente. Às vezes as melhores decisões são as que tomamos em segundos, falei. Prometo cuidar da sua filha como ela merece. Quando a recepção finalmente terminou, Lívia e eu fomos para o hotel onde a suíte nupcial estava reservada. Tudo estava sob o nome Senhor e Senhora Oliveira, meu sobrenome. Só que agora a Senhora Oliveira era completamente diferente da que todos esperavam. Na suíte, Lívia tirou os sapatos e se deixou cair no sofá com um suspiro profundo. Não acredito que fizemos isso, ela disse olhando para o teto. Eu também não, admiti sentando ao lado dela. Peguei meu celular e vi 63 mensagens não lidas. A maioria de números que eu não conhecia. Uma mensagem específica chamou minha atenção. Era de um número desconhecido. Rafael, por favor, cometi um erro horrível. Me liga. É a Beatriz. Lívia viu minha expressão mudar. É ela, não é? Mostrei a mensagem. Já começou, Lívia disse com amargura na voz. Deixa eu adivinhar. O tal Tiago não era o que ela esperava. Me mostra o resto das mensagens que você tem dela. Lívia abriu o celular e começou a me mostrar dezenas de conversas que ela havia guardado ao longo dos meses. Li todas sentindo-me cada vez mais enjoado. Beatriz havia planejado cada detalhe minuciosamente. Havia pesquisado sobre leis de divórcio no Brasil. Havia calculado exatamente quanto conseguiria tirar de mim depois de 3 anos de casamento. Havia uma mensagem particularmente reveladora, onde Beatriz escreveu: 3 anos com o Rafael e depois divórcio. Com isso consigo financiar minha vida com o Tiago, sem depender da família dele. É o plano perfeito, não acha? Lívia havia respondido. Bia, isso está muito errado. Sério mesmo. E Beatriz retrucou. Não seja tão certinha, Lívia. É assim que o mundo funciona. O Rafael tem dinheiro, mas é entediante. O Tiago é emocionante, mas é pobre. Uso um para chegar ao outro. Simples assim. Deixei o celular sobre a mesa, sentindo-me usado e estúpido. Durante 4 anos eu planejei uma vida inteira com ela. Dei tudo de mim. E para ela eu era só uma transação financeira, nada mais. Sinto muito, Lívia sussurrou. Sinto muito por não ter te contado antes disso tudo. Você fez o que achou certo.
respondi. E se tivesse me contado antes, eu provavelmente teria tentado consertar as coisas com ela, convencê-la a ficar, e teria sido miserável para sempre. Me virei para Lívia completamente. Mas agora preciso saber uma coisa de verdade. Por que você aceitou se casar comigo hoje? Foi por pena de mim? Não. Ela respondeu rapidamente, quase com urgência. Rafael, estou apaixonada por você há 3 anos. Desde aquela noite quando meu carro quebrou e você ficou comigo por 4 horas até o guincho chegar. Você me perguntou sobre meu trabalho e realmente escutou minhas respostas. Você lembrou que eu tomo café sem açúcar. Você defendeu minha ideia naquela reunião de família quando ninguém mais me apoiava. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. A Beatriz nunca te valorizou de verdade. Eu sempre valorizei. E sei que começamos de um jeito estranho. Mas meus sentimentos por você sempre foram reais. Sempre foram verdadeiros desde o primeiro momento. Olhei para ela. Realmente olhei pela primeira vez sem as camadas de amizade dela com Beatriz me impedindo de ver. Lívia não era como Beatriz de jeito nenhum. Beatriz era toda show, toda performance, sempre precisando ser o centro das atenções. Lívia era genuína, verdadeira, silenciosamente forte. Sabe o que é mais triste nisso tudo? Falei. Que passei 4 anos com a mulher errada quando a certa estava ali perto o tempo todo. Não diga isso se não sente de verdade, Lívia disse, limpando as lágrimas. Entendo que hoje foi caótico. Entendo se você precisa de tempo para processar tudo isso. Este casamento pode ser anulado se você quiser. Não quero anular nada, respondi com convicção. Lívia, me casei com você hoje por impulso, isso é verdade. Mas foi o impulso mais honesto que tive em anos. Com você sinto paz. Com a Beatriz sempre senti que tinha que provar alguma coisa. Ser alguém diferente do que realmente sou. Me aproximei dela e peguei suas mãos. Me dê uma chance real. Me dê tempo para te conhecer verdadeiramente. Sem a Beatriz entre nós. Sem todo esse caos. Para construir algo sólido e real de verdade. Você tem certeza disso? Ela perguntou com a voz embargada. Mais certeza do que tive de qualquer coisa relacionada a Beatriz nos últimos anos. Naquela noite dormimos na mesma cama, mas sem nos tocar, cada um processando a loucura absoluta do dia. Mas quando acordei na manhã seguinte, Lívia estava encolhida contra meu braço, dormindo pacificamente pela primeira vez em muito tempo. Meu celular vibrou me acordando completamente. Outra mensagem de Beatriz. Rafael, por favor, responde. O Tiago mentiu pra mim. Ele ainda é casado. Não tenho pra onde ir. Preciso de você. Apaguei a mensagem sem responder e bloqueei o número dela. Lívia acordou e me olhou sonolenta. Tudo bem? Ela perguntou com a voz rouca de sono. Tudo perfeito. Respondi sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, tudo está exatamente como deveria estar. Ela sorriu de volta e se aconchegou mais perto de mim. Lá fora, o sol começava a nascer sobre Florianópolis, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Tínhamos 3 semanas de lua de mel pré-paga em Gramado, e mesmo que tudo tivesse começado da forma mais caótica possível, senti que finalmente estava exatamente onde deveria estar, com a pessoa certa ao meu lado. O voo para Gramado partiu às 8 da manhã. Lívia e eu chegamos ao aeroporto ainda em silêncio, processando internamente tudo o que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Na fila do check-in, um casal de idosos nos cumprimentou ao ver as etiquetas de recém-casados nas malas. Parabéns para vocês, disse a senhora com um sorriso caloroso. Obrigado, Lívia respondeu com um sorriso tímido que não alcançou totalmente seus olhos. No avião, Lívia adormeceu encostada no meu ombro antes mesmo de decoláramos. Aproveitei para revisar meu celular discretamente. Beatriz havia enviado 38 mensagens durante a madrugada de números diferentes, já que eu havia bloqueado o dela. Todas diziam basicamente a mesma coisa. Implorações para que eu respondesse. Alegações de que o Tiago a havia enganado completamente. Súplicas por uma segunda chance. Uma mensagem em particular me chamou a atenção. Rafael, você realmente se casou com a Lívia? Com a minha Lívia? Isso é traição. Ela te manipulou, tenho certeza. Você não a conhece como eu conheço. Por favor, me escuta. Te amo de verdade. Bloqueei todos os números novos e desliguei completamente o celular. Quando chegamos ao resort em Gramado, a recepcionista nos recebeu com champanhe e sorrisos profissionais. Senhor e senhora Oliveira, sejam muito bem-vindos. A suíte Lua de Mel está prontinha esperando vocês. A suíte era exatamente o que Beatriz havia escolhido meses atrás. Cama king size com vista para as montanhas cobertas de pinheiros, banheira de hidromassagem privativa, pétalas de rosas espalhadas por todos os cantos. Lívia caminhou pelo quarto, tocando as coisas com cuidado,
como se tivesse medo de quebrar algo frágil. A Beatriz escolheu tudo isso aqui, ela disse baixinho, olhando pela janela. Eu só ajudei fazendo as reservas. Então vamos mudar tudo, respondi decidido. Vamos fazer isso ser nosso, não dela. Liguei para a recepção e pedi que tirassem todas as pétalas de rosa. Lívia sorriu pela primeira vez desde que havíamos chegado, e foi um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Naquela primeira noite, jantamos no restaurante do hotel. Lívia usava um vestido verde simples que a fazia parecer completamente diferente de Beatriz. Mais natural, mais ela mesma, mais real. No que você está pensando? Ela perguntou me pegando, olhando fixamente para ela. Estou pensando que nunca realmente te vi antes. Você sempre estava organizando coisas nos bastidores, resolvendo problemas que a Beatriz criava. Mas eu nunca te vi de verdade. Era mais fácil assim, ela admitiu. Se ninguém me visse, eu não precisava explicar por que sempre estava por perto de você. Foi difícil ver todo o planejamento do seu casamento com ela? Perguntei já sabendo que a resposta seria dolorosa. Lívia tomou um gole longo de vinho antes de responder. Foi horrível, Rafael. Cada prova de vestido, cada degustação de bolo, cada decisão sobre flores e decoração. A Beatriz me pedia opinião sobre tudo, e eu dava as melhores respostas possíveis, sabendo que estava ajudando-a a se casar com você, com a pessoa que eu amava em silêncio. Por que continuou ajudando sabendo como se sentia? Insisti querendo entender, porque achei que ela te fazia feliz. Ela respondeu com tristeza nos olhos. E eu queria que você fosse feliz. Mesmo que não fosse comigo. Preferia te ver feliz com ela do que infeliz sozinho. Me inclinei para a frente na mesa. Sabe quando foi a última vez que a Beatriz me perguntou como eu estava de verdade? Não só como foi seu dia, mas realmente me perguntou sobre meus sentimentos profundos? Lívia balançou a cabeça negativamente. Nunca. Em 4 anos inteiros, ela nunca perguntou sobre meus sonhos reais, meus medos verdadeiros, minhas preocupações mais profundas. Tudo era superficial, tudo era sobre aparências. Mas você, em apenas algumas semanas, fez mais perguntas reais sobre mim do que ela em 4 anos completos. É porque me importo de verdade com você, Lívia disse baixinho. Sempre me importei. Estendi minha mão sobre a mesa e ela a pegou sem hesitar. Me dá 6 meses. Pedi olhando direto em seus olhos. 6 meses para nos conhecermos sem pressões externas, sem expectativas irreais. E se no final desses 6 meses sentirmos que isso não funciona, podemos nos separar em bons termos como adultos maduros. E se funcionar? Perguntou Lívia com esperança cautelosa na voz. Então construímos algo verdadeiro, algo sólido, algo que valha a pena lutar para manter. No dia seguinte, fomos conhecer o Centro Histórico de Gramado. Lívia nunca havia estado lá antes. Vi ela correr entre as lojas de chocolate artesanal como uma criança em uma loja de brinquedos, tão diferente da Beatriz calculista e manipuladora que eu pensava conhecer. Rafael, vem ver isso! Ela gritou de dentro de uma loja mostrando um chocolate em formato de casa. Corri até ela e passamos a tarde inteira como um casal normal. Sem dramas, sem manipulações, sem mentiras. Apenas 2 pessoas se conhecendo de verdade pela primeira vez. Naquela noite, enquanto caminhávamos de mãos dadas pelas ruas iluminadas, Lívia parou de repente. Preciso te contar mais uma coisa sobre a Beatriz, ela disse com a voz séria. O quê? Perguntei me preparando mentalmente. Ela roubou dinheiro da conta compartilhada de vocês há 4 meses. 30 mil reais. Parei de andar imediatamente. O quê? Para que ela usou esse dinheiro? Para pagar dívidas do Tiago. Vi o comprovante de transferência no celular dela uma vez por acaso. Perguntei sobre aquilo e ela disse que você sabia de tudo, mas nunca me pareceu verdade. Peguei meu celular ali mesmo e verifiquei o extrato da conta compartilhada que eu mantinha com Beatriz. E lá estava. Uma transferência de exatamente 30 mil reais para uma conta que eu não reconhecia, datada de 4 meses atrás. Eu ia perguntar sobre isso, falei sentindo a raiva crescer dentro de mim. Mas toda vez que eu mencionava dinheiro, a Beatriz ficava furiosa e dizia que eu não confiava nela, que estava sendo controlador. Tem mais, Lívia continuou com a voz cada vez mais baixa. Ela também usou seu cartão de crédito para comprar presentes para o Tiago. Um relógio caríssimo, roupas de marca. Pagou o aluguel do apartamento dele pelo menos 3 vezes. Senti minha mandíbula apertar de raiva contida. Quanto exatamente você sabia sobre tudo isso? Demais. Ela admitiu com lágrimas começando a formar. E me odeio por não ter contado antes. Mas a Beatriz me ameaçou diretamente. Disse que se eu contasse qualquer coisa para você, ela destruiria minha reputação completamente.
que contaria para todos que eu estava com ciúmes e tentando separar vocês por interesse próprio. Lívia, você tem todo o direito de estar com raiva de mim também, ela disse, enxugando as lágrimas rapidamente. Eu deveria ter sido mais corajosa e te contado tudo desde o início. Segurei seus ombros firmemente. Não estou com raiva de você. Estou furioso com ela e comigo mesmo por ter sido tão cego durante tanto tempo. Vai fazer alguma coisa sobre isso? Ela perguntou com medo na voz. Ainda não sei exatamente o que, mas preciso de todas as provas que você tiver guardado. Naquela noite, Lívia me mostrou tudo. Screenshots de conversas reveladoras, fotos de comprobantes bancários, tudo que ela havia guardado secretamente durante meses por puro instinto de proteção. Beatriz não apenas havia me usado emocionalmente, ela havia me roubado descaradamente, planejado me roubar ainda mais, e achava que eu nunca descobriria. Por que você guardou tudo isso? Perguntei olhando para a quantidade absurda de evidências. Porque sabia que um dia você precisaria ver a verdade completa, ela respondeu simplesmente. Não sabia quando nem como esse dia chegaria, mas tinha certeza de que chegaria eventualmente. Olhei para Lívia com admiração genuína. Essa mulher havia protegido minhas costas durante meses, sem que eu soubesse, sem esperar nada em troca, apenas porque se importava de verdade. Obrigado, falei com sinceridade profunda. Pelo que exatamente? Ela perguntou confusa. Por cuidar de mim quando mais ninguém estava cuidando, nem mesmo eu. O resto da semana em Gramado foi transformador. Lívia e eu conversamos sobre absolutamente tudo. Nossas famílias complicadas, nossos trabalhos estressantes, nossos sonhos secretos que nunca havíamos compartilhado com ninguém. Descobri que ela sempre quis abrir sua própria livraria especializada em literatura brasileira, que adorava cozinhar pratos elaborados, mas Beatriz sempre zoava suas tentativas na cozinha, que sonhava em conhecer Portugal desde criança, para ver de onde sua família havia vindo gerações atrás. Por que nunca foi? Perguntei genuinamente curioso. A Beatriz sempre queria ir para os Estados Unidos ou para a Europa Central, ela explicou com tristeza. Dizia que Portugal era entediante e sem graça. E como sempre viajávamos juntas nas férias, nunca fui. Pois vamos para Portugal, declarei com decisão. Você e eu, assim que voltarmos. Lívia me olhou surpresa e emocionada. Está falando sério mesmo? Completamente sério. Na última noite em Gramado, estávamos na varanda vendo as estrelas, quando Lívia recostou a cabeça no meu ombro naturalmente. Rafael, você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou baixinho. Do que especificamente? Respondi, passando o braço ao redor dela, de ter se casado comigo, de toda essa situação maluca. Olhei para o céu estrelado, pensando cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo nem um segundo sequer. E você? Eu também não, ela disse com convicção. Sei que começamos de um jeito completamente estranho e caótico, mas nunca me senti tão eu mesma quanto agora ao seu lado. Então vamos fazer um acordo, propus virando-a para me olhar nos olhos. Quando voltarmos para casa, construímos nossa própria vida. Não a vida que a Beatriz planejou, não a vida que os outros esperam de nós. Nossa vida do nosso jeito. Gosto muito desse acordo. Ela sorriu. Naquela noite, pela primeira vez desde que nos casamos, dormimos abraçados de verdade. Não como estranhos dividindo uma cama por conveniência, mas como um casal real construindo algo genuíno. E sabe, vou te contar uma coisa. Enquanto você está ouvindo essa história, deve estar pensando um monte de coisas sobre decisões impulsivas e segundas chances. E olha, se você está gostando de acompanhar essa jornada comigo, seria incrível se você se inscrevesse no canal, porque as coisas ainda vão ficar bem mais intensas daqui pra frente. E já que estamos aqui, quero saber de você. Qual foi a decisão mais louca que você já tomou, por amor ou por dor? Aquela que mudou tudo? Conta aí nos comentários com todos os detalhes, porque adoro ler essas histórias reais. Às vezes, as melhores histórias não são as que a gente planeja, mas as que a gente vive quando tudo desmorona. No voo de volta para Florianópolis, Lívia checou o Instagram dela e ficou completamente pálida. O que aconteceu? Perguntei imediatamente. Me mostrou a tela do celular. Beatriz havia postado um vídeo longo chorando com a legenda: às vezes as pessoas que você mais confia te apunhalam pelas costas. Minha melhor amiga roubou o amor da minha vida no dia do meu casamento. Mas karma existe e a verdade sempre aparece. O vídeo já tinha 470 comentários, a maioria apoiando Beatriz cegamente. Ela está fazendo o papel de vítima, Lívia disse com a voz tremendo de raiva contida. Deixa ela, respondi calmamente. A verdade vai sair no tempo certo, do jeito certo. Lívia me olhou preocupada. O que você vai fazer exatamente? Vou viver minha vida com minha esposa e deixar a Beatriz se afogar nas próprias mentiras que criou. Quando pousamos, tínhamos 72 mensagens de amigos e parentes perguntando sobre o post dramático de Beatriz. Ignorei absolutamente todas.
exceto uma mensagem do meu advogado. Rafael, precisamos conversar urgentemente sobre a Beatriz e suas alegações públicas. 4 semanas depois de voltarmos de Gramado, minha vida com Lívia havia encontrado um ritmo confortável e natural. Tomávamos café da manhã juntos todas as manhãs antes do trabalho. Jantávamos conversando sobre nossos dias, compartilhando frustrações e vitórias pequenas. Lentamente estávamos construindo algo sólido e real, baseado em honestidade e respeito mútuo. Estava no meu escritório revisando contratos quando Lívia me ligou com a voz tensa. Rafael, a Beatriz me mandou mensagem. Quer se encontrar comigo pessoalmente. Para que exatamente? Perguntei já desconfiado. Diz que precisa conversar comigo. Só nós duas naquele café que a gente costumava frequentar sempre. Não vai! Ordenei talvez com mais firmeza do que pretendia. Preciso ir. A voz de Lívia soou determinada. Preciso fechar este capítulo definitivamente, e ela precisa ouvir algumas verdades direto de mim. Então vou com você, insisti. Não, isso precisa ser entre ela e eu. Somente nós duas. Não gostei nem um pouco da ideia, mas respeitei a decisão de Lívia. Me liga se precisar de qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa e estarei lá em 5 minutos no máximo. Prometo que ligo. Ela garantiu. 3 horas depois, Lívia entrou no Café Serendipity, no centro de Florianópolis. Beatriz já estava lá sentada na mesa de sempre no canto perto da janela. Parecia terrível. Olheiras fundas, cabelo sem vida, roupas amarrotadas. Lívia, obrigada por vir, Beatriz disse quando a viu se aproximar. Você tem 10 minutos. Lívia respondeu sentando sem cerimônia. 10 minutos? Fomos melhores amigas por 15 anos inteiros. Fomos. Lívia enfatizou o tempo verbal passado. Beatriz limpou os olhos dramaticamente. Não consigo acreditar que você fez isso comigo. Contei todos os meus segredos mais profundos para você. Confiei em você completamente. E você me roubou o Rafael. Lívia soltou uma risada sem nenhum humor. Que eu roubei o Rafael de você? Você o rejeitou por mensagem de texto 5 minutos antes da cerimônia começar, Beatriz. Eu estava com medo. Beatriz choramingou. Ia voltar logo, só precisava de um tempo para pensar direito. Você não ia voltar? Lívia cortou com frieza. Ia fugir com o Tiago. Me contou isso 3 semanas antes. Planejou tudo nos mínimos detalhes. Beatriz ficou visivelmente pálida. Eu estava confundida na época. Você não estava confundida nada. Lívia se inclinou para a frente com raiva contida. Calculou tudo friamente. 3 anos de casamento com o Rafael, depois divórcio, e usar o dinheiro dele para bancar sua vida com o Tiago. Tenho todas as mensagens, Beatriz. Todas elas salvas e documentadas. Essas mensagens eram privadas e confidenciais. Beatriz protestou fracamente. Você não tinha nenhum direito de guardá-las. Não tinha direito? Lívia estava ficando cada vez mais irritada. Você não tinha direito de usar o Rafael daquele jeito. Não tinha direito de roubar 30 mil reais da conta dele. Não tinha direito de comprar presentes caros para o Tiago com o cartão de crédito do Rafael. Beatriz abriu a boca, mas nenhum som saiu. O Rafael sabe de tudo. Lívia continuou implacável. Mostrei cada mensagem, cada comprovante bancário. Cada mentira sua, cada traição. Você é uma vadia. Beatriz cuspiu as palavras com veneno. Sempre esteve apaixonada por ele desde o início. Esperou o momento perfeito para atacar como uma cobra venenosa. Sim, estive apaixonada por ele durante 3 anos. Lívia admitiu sem vergonha. E sabe o que fiz com esse sentimento? Absolutamente nada, porque você era minha amiga e ele era seu noivo. Respeitei isso até você mesma destruir tudo sozinha. Você não o ama como eu amei. Beatriz acusou. Lívia deu uma gargalhada genuinamente amarga. Você nunca o amou nem um pouco. O Rafael era seu plano B, sua conta bancária ambulante, seu seguro de vida. Eu sei qual é o café favorito dele, o filme preferido, como ele gosta de dormir, o que o faz rir de verdade. Você sabia alguma dessas coisas depois de 4 anos juntos? Beatriz não respondeu. Apenas desviou o olhar com vergonha. Exatamente, Lívia concluiu. Você passou 4 anos inteiros com ele e nunca o conheceu de verdade. E você conheceu em apenas algumas semanas, Beatriz rebateu com sarcasmo. Em algumas semanas tive mais conversas reais e profundas com o Rafael do que você teve em 4 anos completos. Lívia respondeu com simplicidade devastadora. Beatriz pegou o celular com mãos trêmulas. O Tiago mentiu completamente para mim. Ele ainda é casado e tem 2 filhos. Não tenho dinheiro nenhum. Não tenho onde morar. Meus pais não falam mais comigo. Perdi meu emprego porque seu escândalo chegou até meu escritório e me demitiram. Isso não é problema meu, Lívia disse friamente. Você era minha melhor amiga, Beatriz implorou. Deveria me apoiar agora que estou no fundo do poço. Eu te apoiei durante 15 anos inteiros, Lívia praticamente gritou. Te ajudei a mentir para 5 namorados diferentes. Cobri suas traições múltiplas. Guardei seus segredos mais sujos. Mas quando você planejou destruir um homem bom apenas por dinheiro,
Minha lealdade chegou ao fim. Você não pode me abandonar assim. Beatriz chorou. Observe como posso. Lívia se levantou para ir embora. Beatriz a seguiu e agarrou seu braço com força. Se você não me ajudar agora, vou contar a verdade para o Rafael. Que verdade? Lívia perguntou, se soltando bruscamente. Que você planejou tudo isso, que manipulou a situação inteira para que eu cancelasse o casamento, que sempre esteve esperando sua oportunidade de pegar o que era meu. Vá em frente e conte essa mentira patética. Lívia desafiou. Mas eu tenho 3 anos de mensagens suas falando mal dele constantemente, planejando usá-lo, rindo dos presentes que ele te dava. Quem você acha que ele vai acreditar? Beatriz recuou visivelmente assustada. Você está diferente, irreconhecível. O que aconteceu com você? Me cansei de ser seu capacho, de deixar você pisar em mim constantemente. O Rafael me ensinou que mereço respeito de verdade. Ele nunca vai te amar do jeito que me amou. Beatriz tentou um último golpe. Lívia sorriu, mas era um sorriso frio como gelo. Ele nunca te amou, Beatriz. Amou a ideia de você, a máscara perfeita que você usava. Mas eu conheço o Rafael verdadeiro e ele conhece a Lívia verdadeira. Isso é algo que você jamais teve com ele em 4 anos. Isso não vai ficar assim. Beatriz ameaçou fracamente. Vou recuperá-lo de qualquer jeito. Pode tentar, Lívia respondeu virando-se para sair. Mas te aviso uma coisa bem clara. Se você se aproximar do Rafael, se tentar manipulá-lo novamente, se postar mais uma mentira nas redes sociais, vou expor cada mensagem, cada mentira, cada roubo. Sua reputação será destruída permanentemente e você sabe disso. Já não tenho mais reputação para proteger, Beatriz murmurou derrotada. Ainda tem sua família, Lívia retrucou. Quer que eles saibam que você roubou 30 mil reais? Que planejou cometer fraude matrimonial? Porque tenho evidência documentada de absolutamente tudo. Beatriz ficou em silêncio, finalmente sem argumentos. Nos deixe em paz, Lívia disse finalmente. Refaça sua vida de alguma forma. Aprenda a ser uma pessoa melhor. Mas nos deixe em paz de uma vez por todas. Saiu do café sem olhar para trás uma única vez. Suas mãos tremiam enquanto ligava para mim imediatamente. Como foi? Perguntei assim que atendi. Bem, ela respondeu com a voz embargada. Muito bem, na verdade. Acho que finalmente consegui. Está chorando? Perguntei preocupado. Um pouco, mas são lágrimas boas. Lágrimas de libertação. Estou indo buscar você agora mesmo. Te espero aqui fora. Cheguei 20 minutos depois, dirigindo rápido demais pelas ruas. Lívia estava sentada em um banco na calçada, olhando o movimento da cidade. Me sentei ao lado dela e a abracei forte. O que ela te disse? Perguntei. Que ia me recuperar. Que eu tinha manipulado tudo. As coisas usuais e previsíveis. E o que você disse para ela? A verdade completa e sem filtros. Toda a verdade que ela nunca quis ouvir. E deixei bem claro que se ela tentar qualquer coisa, expomos tudo publicamente. Você acha que ela vai nos deixar em paz finalmente? Perguntei mesmo já sabendo a resposta. Não sei, Lívia admitiu. A Beatriz nunca aceita perder em nada, mas agora ela sabe que não tem como ganhar essa. Naquela noite, Beatriz postou mais uma coisa no Instagram. Era uma foto antiga dela com Lívia, com o texto. Algumas pessoas mudam completamente quando provam dinheiro pela primeira vez. Minha ex-melhor amiga é prova viva disso. Mas o universo tem memória longa. Lívia viu o post e suspirou cansada. Ela vai continuar fazendo isso para sempre, não vai? Deixa ela, respondi. Cada post desses a faz parecer mais desesperada e patética. Tenho medo que ela tente algo mais drástico ainda. Lívia confessou. Como o que exatamente? Perguntei. Não sei. Aparecer no seu trabalho, na nossa casa, causar cenas públicas. Conheço ela há 15 anos. Não vai desistir fácil assim. Lívia estava absolutamente certa. 3 dias depois, Beatriz apareceu no meu escritório sem avisar. Minha assistente me ligou nervosa. Senhor Oliveira, tem uma mulher aqui dizendo que é sua ex-noiva. Está causando um escândalo enorme na recepção. Desço agora, respondi já sabendo quem era. Beatriz estava gritando no saguão quando cheguei. Preciso ver o Rafael imediatamente. É urgente e importante. Beatriz, falei com voz calma e controlada. Você precisa sair daqui agora. Ela se virou para mim dramaticamente. Tinha os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Rafael, por favor, só 5 minutos. Você não me deve pelo menos me escutar? Não te devo absolutamente nada, respondi firmemente. Te devolvi todo o dinheiro que você roubou através do meu advogado. Não temos mais nada para conversar. Você vai escolher ela ao invés de mim? A Lívia ao invés do que tivemos? O que tivemos foi uma mentira completa, respondi. O que tenho com a Lívia é real e verdadeiro. Chamei a segurança pelo interfone. 2 seguranças se aproximaram rapidamente. Esta mulher precisa sair do prédio imediatamente. E preciso que a adicionem na lista de pessoas não autorizadas a entrar. Rafael,
Não faz isso, Beatriz suplicou enquanto os seguranças a escoltavam. Ainda te amo de verdade. Você não sabe o que é amor, Beatriz. Falei enquanto ela era levada. Assisti ela sendo escoltada para fora do prédio. Vários colegas de trabalho observavam a cena toda com curiosidade mórbida. Me senti humilhado, mas também aliviado de alguma forma estranha. Liguei para Lívia na mesma hora. A Beatriz apareceu no meu trabalho agora. O quê? Você está bem? Ela perguntou alarmada. Estou... A segurança tirou ela. Mas acho que precisamos tomar medidas legais sérias. Que tipo de medidas você está pensando? Uma ordem de restrição judicial. Naquela noite, contactei meu advogado novamente e expliquei toda a situação em detalhes. O assédio constante, as ameaças veladas, as aparições não solicitadas. Podemos solicitar uma ordem de restrição com certeza. Ele concordou. Mas precisamos documentar meticulosamente cada interação. Temos tudo documentado nos mínimos detalhes. Garanti. Lívia e eu passamos aquela noite inteira organizando evidências meticulosamente. Screenshots organizados cronologicamente. E-mails impressos, vídeos de segurança do meu escritório, absolutamente tudo. Você acha que isso vai detê-la de verdade? Lívia perguntou enquanto organizávamos documentos. Não sei, admiti honestamente, mas pelo menos será oficial. Se ela violar a ordem, terá consequências legais graves. Lívia ficou em silêncio pensativa por um longo momento. Às vezes ainda me sinto mal por ela de certa forma. Por quê? Perguntei surpreso. Porque ela perdeu absolutamente tudo. A vida inteira dela desmoronou completamente. Ela mesma desmoronou a própria vida. Corrigi gentilmente. Nós apenas nos recusamos a ser parte das ruínas dela. Lívia assentiu, mas vi tristeza genuína em seus olhos. 15 anos de amizade não desaparecem facilmente, mesmo quando essa amizade era completamente tóxica e destrutiva. Você é uma pessoa boa demais, falei abraçando-a. Por isso te amo tanto. Lívia me olhou surpresa. Era a primeira vez que eu dizia essas palavras explicitamente. Você me ama de verdade? Ela perguntou com a voz embargada. Sim, descobri hoje quando a Beatriz apareceu. Tudo que pensei foi em proteger você, em voltar para casa com você, em construir nossa vida juntos longe dela. Isso é amor verdadeiro. Lívia começou a chorar. Eu também te amo. Faz tanto tempo que queria dizer isso. Nos abraçamos sabendo que, apesar do caos que Beatriz continuava causando, o que tínhamos era real, sólido e valia cada esforço para proteger. Um mês inteiro depois de solicitarmos a ordem de restrição, minha vida com Lívia havia melhorado drasticamente. Nos mudamos para um apartamento novo e moderno, longe de todas as memórias ruins de Beatriz. Lívia havia começado a trabalhar na minha empresa como consultora de marketing digital e seu talento era absolutamente inegável. Estávamos jantando tranquilamente quando meu celular tocou. Era Lucas. Rafael, você precisa ver isso urgentemente. O que aconteceu agora? Perguntei já cansado. A Beatriz postou um vídeo longo. É muito ruim, cara. Abri o YouTube imediatamente. O vídeo tinha o título Minha Verdade sobre Rafael Oliveira e Lívia Santos. Lívia empalideceu ao ver. Não assiste. Ela implorou. Só vai te deixar furioso. Preciso saber o que ela está dizendo exatamente. Pressionei play com o coração acelerado. Beatriz aparecia em tela chorando copiosamente. Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz e preciso contar minha verdadeira história finalmente. Há 3 meses, minha melhor amiga me roubou meu noivo no dia do meu próprio casamento. Mas tem muito mais que vocês não sabem sobre essa situação toda. Lívia apertou minha mão com força impressionante. O Rafael Oliveira me manipulou psicologicamente durante 4 anos completos. Me isolou de todos os meus amigos verdadeiros. Controlou todo o meu dinheiro. E quando finalmente tentei deixá-lo, ele e a Lívia planejaram me humilhar publicamente da pior forma possível. Isso é mentira absurda. Falei com raiva genuína crescendo. A Lívia sempre esteve secretamente apaixonada por ele desde o início. Beatriz continuou. Planejaram tudo desde o começo. Me fizeram parecer a vilã quando eu era apenas uma vítima desesperada, tentando escapar de um relacionamento abusivo e controlador. O vídeo continuava por 15 minutos intermináveis. Beatriz chorava, contava histórias completamente falsas, se pintava como a vítima perfeita e inocente. Os comentários eram extremamente mistos. Alguns a apoiavam cegamente, outros questionavam tudo. Usuário 1. Algo não bate nessa história toda não. Usuário 2. Por que esperou 3 meses para falar sobre isso? Usuário 3. Pobre moça. Homens ricos sempre se safam de tudo. Lívia fechou o laptop com força. Precisamos responder publicamente agora. Não vamos responder publicamente de jeito nenhum, respondi. É exatamente isso que ela quer desesperadamente. Mas Rafael...
Ela está destruindo sua reputação completamente. Seu negócio pode ser seriamente afetado por isso. Lívia tinha razão absoluta. No dia seguinte, 3 clientes importantes ligaram questionando nossos contratos. Minha assistente informou que havia jornalistas locais fazendo perguntas sobre mim. Preciso falar com meu advogado urgentemente. Decidi. No escritório elegante do advogado, mostrei o vídeo inteiro. Isso é difamação cristalina. Ele confirmou. Podemos processá-la por danos morais, mas um julgamento público pode causar ainda mais estrago. Sugiro outra estratégia mais eficiente. Qual estratégia? Perguntei interessado. Contra-ataque silencioso e cirúrgico. Temos toda a evidência dos roubos dela, das mensagens admitindo que planejava usar você. Enviamos isso estrategicamente para as pessoas certas e deixamos a verdade se espalhar organicamente sem nossa interferência direta. Como exatamente? Lívia perguntou. Conheço vários jornalistas investigativos sérios, ele explicou. Se dermos a eles a história completa com evidência sólida e irrefutável, eles farão todo o trabalho investigativo por nós profissionalmente. E se isso destruir ela completamente de vez? Lívia questionou preocupada. Ela está se destruindo sozinha. O advogado respondeu pragmaticamente. Só estamos acelerando o processo inevitável com a verdade. Tomei a decisão final. Faça isso. Uma semana depois, um artigo extenso apareceu em um importante blog de notícias local. O outro lado da história, evidências mostram um elaborado plano de fraude matrimonial. O artigo incluía screenshots das mensagens de Beatriz, planejando usar meu dinheiro meticulosamente, comprobantes bancários detalhados dos roubos, depoimentos de pessoas que a haviam visto com Tiago semanas antes do casamento. O vídeo dramático de Beatriz foi desativado em poucas horas. Os comentários em todas as suas redes sociais se tornaram brutalmente viciosos. Usuário: mentirosa patológica. Que vergonha. Usuário 2: tentou destruir um homem inocente completamente. Usuário 3: isso é karma puro trabalhando. Lívia encontrou Beatriz chorando sentada na calçada, em frente ao nosso prédio 4 dias depois. Me ligou imediatamente em pânico. Rafael, ela está aqui sentada no chão. Não sei o que fazer agora. Estou indo agora mesmo. Quando cheguei, Beatriz estava sentada no chão frio, encostada na parede. Parecia completamente destruída fisicamente e emocionalmente. Rafael, ela disse me vendo. Por favor, apenas me escuta 5 minutos. Não tenho nada para escutar de você. Perdi tudo absolutamente, ela chorou. Minha família não fala mais comigo. Não consigo emprego em lugar nenhum. Ninguém quer saber de mim. Isso acontece quando você mente publicamente e destrói pessoas. Respondi friamente. Sinto muito. Ela soluçou. Sinto muito por tudo. Estava desesperada depois que o Tiago me abandonou, e eu quis que você sentisse o que eu estava sentindo. A diferença crucial é que você causou sua própria dor completamente. Expliquei. Eu não fiz nada além de me recusar a ser sua vítima. Pode me dar dinheiro apenas para recomeçar, ela implorou. Prometo que pago de volta eventualmente. Lívia deu um passo decisivo para a frente. Não vamos te dar nada, Beatriz. Você precisa ir embora agora. Sara, por favor, Beatriz tentou apelar. Éramos amigas verdadeiras. Éramos amigas. Lívia corrigiu. Mas essa amizade morreu quando você decidiu me machucar intencionalmente só por vingança mesquinha. Chamei a polícia pelo celular. Quando chegaram, Beatriz estava completamente histérica e descontrolada. Vocês têm uma ordem de restrição contra ela, um dos policiais confirmou checando o sistema. Vou ser presa só por estar aqui, ela chorou desesperada. Só se não sair agora imediatamente, o policial explicou pacientemente. Esta é sua última advertência oficial. Assisti ela se afastar arrastando os pés, completamente quebrada e derrotada. Acha que ela volta? Lívia perguntou naquela noite. Não sei, admiti, mas se voltar, enfrentará sérias consequências legais desta vez. Lívia se aconchegou contra mim no sofá confortável. Às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa mesmo. A que você se refere especificamente? Perguntei. Expor ela daquele jeito tão público. Destruir completamente a vida dela assim. Nós não destruímos a vida dela, Lívia. Corrigi gentilmente. Ela destruiu a própria vida sozinha. Apenas nos recusamos a continuar sendo vítimas dela. 2 semanas completas depois, recebi um e-mail inesperado da mãe de Beatriz. Senhor Oliveira, escrevo para me desculpar profundamente pelo comportamento da minha filha. Desde que o artigo saiu expondo tudo, finalmente vimos a verdade completa que ignoramos. A Beatriz sempre foi manipuladora desde criança, mas nunca imaginei que chegaria tão longe assim. Ela está recebendo ajuda psicológica profissional agora, finalmente. Não é desculpa para tudo que fez, mas queria que soubesse que a família está tentando ajudá-la a se tornar uma pessoa melhor. Espero sinceramente que você e a Lívia sejam muito felizes juntos. Vocês merecem toda a paz.
Atenciosamente, Márcia Andrade. Mostrei o e-mail para Lívia pensativamente. Pelo menos a mãe dela finalmente entende tudo. Vai responder o e-mail? Ela perguntou. Não, esse capítulo está definitivamente fechado para sempre. Lívia me abraçou apertado. Te amo tanto. Obrigado por me escolher naquele dia. Te escolhi naquele dia caótico. E te escolheria 1000 vezes mais sem hesitar. No trabalho, as coisas melhoraram significativamente. Os clientes que haviam se afastado voltaram depois de verem a evidência completa da minha inocência. Lívia recebeu uma promoção merecida depois de apresentar uma campanha brilhante que aumentou vendas em 40%. Uma noite, enquanto celebrávamos a promoção dela, Lívia me disse algo que me pegou completamente desprevenido e mudou tudo novamente. Estou grávida, ela anunciou com um sorriso nervoso. Fiquei em silêncio, processando por alguns segundos eternos. O quê? Como? Quando? 6 semanas aproximadamente, confirmei hoje com exames. Senti uma onda poderosa de emoções conflitantes. Felicidade, medo, excitação, pânico. Você está feliz com isso? Lívia perguntou nervosamente, mordendo o lábio. Estou mais que feliz. Consegui falar finalmente. Estou sem palavras de tanta emoção. Nos abraçamos chorando juntos de pura alegria. Vamos ser pais. Ela sussurrou emocionada. Vamos ser uma família de verdade, finalmente. No dia seguinte, publicamos uma foto nossa no Instagram. Não mencionamos nada sobre a gravidez ainda. Apenas uma foto simples de nós sorrindo genuinamente com a legenda. Construindo nosso futuro juntos dia após dia. Os comentários foram massivamente positivos e encorajadores. 5 dias depois, Beatriz comentou na foto de uma conta nova que criara. Espero que sejam felizes com todas as mentiras de vocês. Lívia apagou o comentário instantaneamente e bloqueou a conta nova. Ela não vai parar nunca, não é? Eu disse mais como afirmação que pergunta. Eventualmente vai parar sim. Lívia respondeu, colocando minha mão sobre sua barriga ainda plana. Quando finalmente aceitar que perdeu definitivamente. E se nunca aceitar isso, então continuaremos vivendo nossa vida da melhor forma possível. Ela pode ficar presa no passado amargo. Nós seguimos em frente para o futuro. Lívia tinha razão absoluta. Não podíamos controlar Beatriz ou suas reações, mas podíamos controlar como respondíamos. Naquela noite, enquanto Lívia dormia pacificamente, recebi uma mensagem de um número completamente desconhecido. Aqui é o Tiago. Preciso falar com você sobre a Beatriz urgentemente. É muito importante. Hesitei, mas acabei respondendo. O que você quer exatamente, Tiago? Tiago, a Beatriz está planejando algo contra vocês. Não sei exatamente o que, mas ouvi ela mencionar seu nome várias vezes recentemente com raiva. Tome muito cuidado. Por que está me avisando sobre isso, Tiago? Porque ela já causou dano suficiente para muita gente e porque ela me usou tanto quanto usou você no final das contas. Não respondi mais nada. Apaguei a conversa completamente e bloqueei o número. Se Beatriz estava planejando algo novo, enfrentaríamos quando isso acontecesse. Por enquanto, tinha uma esposa que amava profundamente e um bebê a caminho. Isso era tudo que realmente importava verdadeiramente. 7 meses depois da descoberta da gravidez, Lívia estava absolutamente radiante e linda. Sua barriga crescia a cada dia, e vê-la assim me enchia de uma felicidade que nunca imaginei possível sentir. Estávamos na consulta médica de rotina quando o doutor nos deu a notícia emocionante. É uma menina saudável, o doutor anunciou, apontando para a tela do ultrassom com satisfação. Lívia apertou minha mão com força emocional. Uma menina, ela repetiu chorando de pura felicidade. Rafael, vamos ter uma menina linda. Como vamos chamá-la? Perguntei no caminho para casa, dirigindo cuidadosamente. Helena, Lívia respondeu sem hesitar. Sempre amei esse nome clássico. Helena Oliveira, testei o nome. Perfeito, combina perfeitamente. Naquela noite publicamos a notícia feliz nas redes sociais. Uma foto do ultrassom com o texto simples. Helena chegará em 4 meses. Os comentários explodiram imediatamente com felicitações calorosas. Amigos, família, colegas, todos celebrando conosco. Tudo era absolutamente perfeito até ver um comentário de uma conta sem foto de perfil. Usuário anônimo. Pobres crianças que nascem de traições e mentiras horríveis. Apaguei o comentário imediatamente, mas Lívia já havia visto. É ela de novo, Lívia disse com a voz cansada. Sempre é ela, atormentando. Não deixe afetar você. Pedi. É muito difícil não deixar, ela admitiu. Cada momento importante de nossa vida, e lá está ela tentando envenenar e arruinar tudo. Lívia tinha razão dolorosa. Beatriz havia comentado veneno no anúncio da nossa mudança, nas fotos das nossas férias, em cada publicação importante.
sempre de contas diferentes, sempre com puro veneno destilado. 3 semanas depois, recebi uma ligação inesperada de Lucas de madrugada. Rafael, a Beatriz está no hospital, ele disse com voz séria. O quê? O que aconteceu exatamente? Tentou suicídio. Overdose de remédios. A mãe dela me ligou achando que você gostaria de saber. Senti um peso esmagador no peito. Ela está bem agora? Fisicamente, sim. Encontraram ela a tempo, felizmente. Mas está em observação psiquiátrica intensiva. Contei para Lívia assim que desliguei o telefone. Meu Deus! Ela exclamou sentando pesadamente no sofá. Isso é terrível. Não é culpa nossa. Falei com firmeza. Não podemos nos sentir culpáveis pelas escolhas dela. Mas ela tentou se matar, Rafael. E se foi por nossa causa, foi por ela mesma. Corrigi. Por sua incapacidade completa de aceitar as consequências naturais das próprias ações. Lívia começou a chorar copiosamente. A gravidez a deixava muito mais sensível emocionalmente. Não consigo evitar me sentir mal por ela. Conheço ela há 15 anos. Era minha melhor amiga uma vez. Abracei-a enquanto chorava, entendendo perfeitamente. No dia seguinte, a mãe de Beatriz me ligou pessoalmente. Senhor Oliveira, sei que não tem obrigação alguma, mas a Beatriz está pedindo para falar com você pessoalmente. Não posso fazer isso, respondi imediatamente. Temos uma ordem de restrição ativa. Por favor, o psiquiatra diz que ela precisa fechar este ciclo destrutivo para começar a melhorar. Apenas 5 minutos. O hospital conta como território completamente neutral, ela explicou. A ordem não se aplica aqui tecnicamente. Olhei para Lívia, que estava ouvindo tudo. Vá, ela disse surpreendentemente. Mas eu vou junto com você sem discussão. Não estou deixando você ir sozinho de jeito nenhum. Além disso, preciso ver isso também por mim mesma. Chegamos ao hospital naquela tarde. Beatriz estava numa habitação privada, conectada a vários monitores médicos. Parecia minúscula, frágil, nada como a mulher confiante e manipuladora que eu conhecera. Rafael, ela disse ao me ver. Sua voz era mal um sussurro fraco. Você veio mesmo. Você tem 5 minutos exatos, avisei. Ela notou Lívia atrás de mim instantaneamente. Trouxe sua guarda-costas também. Sou a esposa dele. Lívia corrigiu com firmeza. E a mãe da filha dele. Algo no rosto de Beatriz se quebrou visivelmente. Uma menina. Você sempre quis uma menina tanto. Beatriz, para que nos chamou aqui? Perguntei impaciente. Para me desculpar verdadeiramente, ela respondeu. De verdade desta vez, não como todas as outras vezes falsas. Sentou-se com grande dificuldade na cama hospitalar. Estive em terapia intensiva esses últimos meses todos. Depois do artigo expondo tudo, minha família me forçou, e o terapeuta me fez encarar coisas que eu não queria ver sobre mim mesma. Como o que especificamente? Perguntei cético. Como o fato de que sempre fui uma pessoa horrível e egoísta, ela admitiu. Usei pessoas sem remorso. Manipulei situações constantemente. Destruí relacionamentos por diversão. E quando finalmente paguei as consequências merecidas, tentei me fazer de vítima, ao invés de aceitar minha responsabilidade total. Lívia permaneceu em silêncio, apenas ouvindo atentamente. O dia que tentei me matar, Beatriz fez uma pausa longa. Não foi por causa de vocês dois. Foi porque olhei para minha vida inteira e não reconheci a pessoa terrível em que me tornei. Não tinha amigos reais restantes. Minha família mal me tolerava. Não conseguia emprego em lugar nenhum. E o pior é que tudo foi completamente minha culpa. O que exatamente você quer que digamos? Perguntei. Nada, ela respondeu simplesmente. Só queria que soubessem que sinto muito de verdade. Lívia, sinto muito por ter te usado como minha rede de segurança emocional durante anos. Sinto por ter ignorado completamente seus sentimentos. Sinto cada coisa cruel que te fiz durante 15 anos. Lívia tinha lágrimas nos olhos, mas não falou nada ainda. Rafael, sinto muito por ter te visto como um caixa eletrônico ambulante. Você era um homem bom e te tratei como lixo descartável. Não merecia nada do que fiz com você. Por que agora? Perguntei. Por que depois de todo esse tempo? Porque quase morri. Ela explicou. E nesses momentos antes de me encontrarem, tudo o que consegui pensar foi em todas as pessoas que machuquei profundamente, em como desperdicei minha vida inteira sendo cruel gratuitamente. Limpou as lágrimas com mãos trêmulas. Não espero que me perdoem de jeito nenhum. Não mereço perdão. Só precisava que soubessem que finalmente entendo tudo. O que fiz foi profundamente errado e vocês merecem ser completamente felizes juntos. Lívia deu um passo cauteloso para frente. Você sente isso de verdade ou é só mais uma manipulação elaborada? Sinto de verdade, Beatriz jurou. Te juro pela minha vida, e não vou incomodar vocês nunca mais. Depois de sair daqui, vou me mudar para outra cidade longe. Começar completamente do zero. Longe de vocês. Longe de tudo isso. Bom, Lívia disse simplesmente sem emoção. Ficamos em silêncio por um momento extremamente desconfortável. Sua filha terá muita sorte.
Beatriz disse finalmente, quebrando o silêncio. Terá pais que realmente se amam de verdade. Algo que eu nunca tive crescendo. Algo que nunca soube valorizar quando vi. Precisamos ir. Anunciei. Cuide-se, Beatriz. Esperem. Ela chamou quando nos virávamos para sair. Lívia se virou lentamente. Uma última coisa importante. Sara se virou completamente. Obrigada por não desistir dele, Beatriz disse com sinceridade. Por amá-lo verdadeiramente do jeito que ele sempre mereceu. Lívia apenas assentiu sem palavras e saímos da habitação. No carro, nenhum de nós falou por vários minutos longos. Você acredita nela? Perguntei finalmente, quebrando o silêncio. Não sei se acredito, Lívia admitiu honestamente. Ela me mentiu tantas vezes durante tantos anos que não sei mais o que é real vindo dela. Como você se sente depois disso? Aliviada, de certa forma, ela confessou. Triste também, confusa, tudo ao mesmo tempo misturado. Segurei sua mão com carinho. Precisa conversar sobre isso mais? Não, só preciso ir para casa e lembrar porque tudo isso valeu cada segundo de dor. 4 semanas depois, recebi outro e-mail da mãe de Beatriz. Senhor Oliveira, a Beatriz saiu do hospital finalmente e se mudou para Curitiba ontem. Começou terapia intensiva diária e está procurando trabalho honesto. Não vai contactá-los novamente jamais. Obrigada por terem ido visitá-la. Não sei o que foi dito lá, mas algo mudou nela profundamente depois daquela visita. Pela primeira vez em anos, vejo minha filha tentando genuinamente ser uma pessoa melhor. Desejo tudo de melhor para vocês. Márcia Andrade. Mostrei o e-mail para Lívia imediatamente. Ela foi embora de verdade, Lívia disse com alívio evidente na voz. Realmente se foi para longe. Como você se sente sabendo disso? Perguntei curioso. Livre, ela respondeu sorrindo. Pela primeira vez desde que tudo começou, sinto que podemos viver sem olhar constantemente por cima do ombro. 2 meses depois, Lívia entrou em trabalho de parto. Foi longo, exaustivo, 18 horas intensas. Mas quando ouvi o choro forte de Helena pela primeira vez, todo o sofrimento do ano passado simplesmente evaporou completamente. Ela é perfeita, Lívia sussurrou segurando nossa filha com cuidado. Absolutamente perfeita em todos os sentidos. Igualzinha à mãe, respondi beijando a testa suada de Lívia. Helena tinha os olhos expressivos de Lívia e aparentemente meu nariz. Era minúscula, perfeita, completamente nossa. Lucas veio nos visitar no hospital algumas horas depois. Ela é linda demais, ele disse observando Helena através do vidro da sala de recém-nascidos. Parece com você, Rafael. Muito obrigado por estar aqui sempre, irmão. Você passou por muita coisa este ano todo. Merece toda essa felicidade conquistada. Naquela noite, enquanto Lívia e Helena dormiam pacificamente, revisei meu celular uma última vez. Havia uma mensagem de número desconhecido. Parabéns pelo nascimento da Helena. Espero sinceramente que ela tenha a vida maravilhosa que eu arruinei completamente. B. Era Beatriz. Sua mensagem final de despedida. Apaguei sem responder. Não tinha mais nada a dizer para ela. Aquele capítulo estava definitivamente fechado para sempre. Olhei para Lívia dormindo com Helena nos braços. Esta era minha família verdadeira agora. Esta era minha vida real. E era absolutamente perfeita em todos os sentidos. No dia seguinte, publicamos a primeira foto de Helena nas redes sociais. O apoio foi massivo e caloroso. Centenas de comentários cheios de felicitação, bênçãos sinceras, amor puro. Não houve nenhum comentário negativo sequer. Beatriz havia cumprido sua palavra finalmente. Acabou, Lívia disse, lendo os comentários positivos. Realmente acabou de verdade desta vez. Sim, concordei. Agora começa a nossa verdadeira história como família. Lívia me beijou suavemente com Helena dormindo tranquila entre nós. Nossa história. Gosto muito de como isso soa. Helena tinha 4 anos quando a vi pela primeira vez novamente. Beatriz estava sentada sozinha num banco do outro lado do parque infantil, observando as crianças brincarem. Parecia diferente. Mais magra, cabelo bem mais curto, roupas extremamente simples. Nada do estilo ostentoso que costumava exibir constantemente. Lívia a viu exatamente ao mesmo tempo que eu. Rafael, ela sussurrou agarrando meu braço com força. É ela de volta? Já vi, respondi calmamente. O que fazemos agora? Nada, continuamos nosso dia normal. Mas Helena correu até nós naquele exato momento rindo alto. Papai, olha o que achei. Segurava uma borboleta amarela pousada delicadamente em sua mão pequena. É linda demais, princesa. Elogiei. A levantei nos braços com cuidado. Quando olhei novamente para o banco, Beatriz nos observava fixamente. Nossos olhares se cruzaram por um breve segundo. Ela sorriu tristemente e se levantou para ir embora silenciosamente. Espera, Lívia disse de repente, me surpreendendo completamente. O quê? Perguntei confuso.
Lívia caminhou até Beatriz com determinação. Eu a segui carregando Helena. Beatriz parou visivelmente nervosa. Oi, ela disse em voz baixa. Oi, Lívia respondeu. Eu moro perto daqui agora, Beatriz explicou rapidamente. Venho a este parque às vezes. Não sabia que vocês também vinham aqui frequentemente. Moramos a 3 quarteirões daqui, Lívia informou. Houve silêncio extremamente desconfortável. É sua filha? Beatriz perguntou olhando para Helena com olhos marejados. É, respondi secamente. Ela é muito linda, Beatriz disse com sinceridade. Parece com vocês dois. Obrigado, Lívia agradeceu. Helena me olhou curiosamente. Quem é ela, papai? Uma velha conhecida querida. Apenas isso. Beatriz tinha lágrimas correndo pelo rosto silenciosamente. Achei que você tinha se mudado para Curitiba, Lívia comentou. Mudei e morei lá por 3 anos completos, Beatriz confirmou. Consegui emprego bom, fiz terapia diária, reconstruí minha vida completamente do zero, mas há 8 meses me ofereceram uma posição melhor aqui. Melhor salário, melhores oportunidades de crescimento. Não pude recusar. E aceitou sabendo que viveríamos aqui, questionei. A cidade é enorme. Ela defendeu. Pensei honestamente que nunca nos encontraríamos assim. Lívia assentiu lentamente, processando. Como você tem estado realmente? Melhor. Muito melhor que há 4 anos atrás. Tenho um emprego estável em contabilidade corporativa. Moro sozinha num apartamento pequeno, mas confortável. Não é vida glamourosa, mas é honesta e real. Fico feliz em ouvir isso, Lívia disse com sinceridade. Beatriz olhou para Helena novamente demoradamente. Posso perguntar o nome dela? Helena, respondi cautelosamente. Helena é um nome muito bonito e clássico, Beatriz comentou. Ela se agachou para ficar na altura de Helena. Oi, Helena, meu nome é Beatriz. Helena, sem medo característico de crianças, perguntou diretamente. Por que você está chorando tanto? Porque estou vendo algo muito lindo. Beatriz respondeu honestamente. Uma família muito feliz e unida. Somos muito felizes mesmo, Helena declarou com orgulho infantil. Mamãe faz panquecas deliciosas todo domingo e papai me traz aqui no parque sempre. Você tem muita sorte de verdade. Beatriz sorriu genuinamente, mas a tristeza permanecia nos olhos. Precisamos ir, anunciei para Lívia. Sim, Lívia concordou, mas hesitou visivelmente por um momento. Se cuida bem, Beatriz. Vocês também, por favor. Nos afastamos enquanto Helena falava animadamente sobre as borboletas que havia encontrado. Podia sentir intensamente o olhar de Beatriz, acompanhando nossas costas enquanto nos afastávamos dela. Foi coincidência real? Lívia perguntou naquela noite depois de Helena dormir. Não sei com certeza, admiti, mas não pareceu estar planejando nada malicioso, apenas muito triste e solitária. Ela parecia tão diferente de tudo, Lívia observou, tão vazia por dentro. É assim que fica alguém que perdeu absolutamente tudo por decisões próprias terríveis. Lívia ficou pensativa por longo tempo. Alguma vez você se arrepende de como as coisas terminaram entre vocês? Não me arrependo de nada, respondi com convicção total. Aqueles 4 anos com ela me trouxeram até aqui, até você. Até nossa família, até esta vida. Apontei para nossa casa confortável, nossa vida construída juntos, nossa filha dormindo pacificamente no quarto dela. Isso vale cada segundo do inferno que passamos. Lívia se aconchegou contra mim no sofá. Você tem razão absoluta nisso. 3 semanas depois, recebi um e-mail inesperado no trabalho. Rafael, sei que não esperava ouvir de mim novamente depois do parque. Depois de ver vocês lá, fiquei pensando intensamente sobre tudo. Quero que saiba que não estou tentando voltar para suas vidas de forma alguma. Entendo perfeitamente que esse capítulo fechou há muito tempo definitivamente, mas preciso dizer algumas coisas importantes finalmente. Estive em terapia intensiva desde minha tentativa de suicídio há anos. Trabalhei arduamente para entender por que eu era a pessoa horrível que fui. A resposta foi extremamente difícil de aceitar e enfrentar. Medo. Medo profundo de não ser suficiente para ninguém. Medo de não ter controle sobre nada. Medo paralisante de ser vulnerável com alguém. Usei pessoas porque achava que amor era puramente transacional. Que se eu não oferecesse algo materialmente valioso, ninguém ficaria comigo. Nunca aprendi o que amor verdadeiro significava até ver o que você e a Lívia construíram juntos. Não espero perdão seu de jeito nenhum. Não mereço. Só queria que soubesse que ver sua família no parque me mostrou exatamente tudo que desperdicei egoisticamente. Não perdi apenas você. Perdi a oportunidade de ser a pessoa que merecia esse tipo de amor genuíno. A Lívia é pessoa melhor que eu em absolutamente todos os sentidos possíveis. A Helena tem sorte de ter vocês como pais dedicados. Não vou contactá-los novamente depois deste e-mail. Esta é minha despedida final e definitiva. Desejo sinceramente tudo de melhor para vocês 3. Beatriz. Mostrei o e-mail completo para Lívia. É triste,
ela comentou depois de ler tudo cuidadosamente. Tudo isso é simplesmente muito triste no final. Você sente pena dela? Perguntei. Um pouco sim, Lívia admitiu. Mas mais que isso, sinto gratidão profunda. Gratidão? Por quê? Porque o egoísmo dela me deu a oportunidade de ter você, de ter esta vida maravilhosa que construímos. Se ela tivesse sido diferente, você nunca teria me visto realmente. Lívia tinha razão absoluta. De forma estranha e retorcida, devíamos nossa felicidade completa à traição de Beatriz. Vai responder o e-mail? Lívia perguntou. Não, acho que o silêncio é a melhor resposta possível agora. Lívia concordou completamente. 8 meses depois, Lívia e eu renovamos nossos votos matrimoniais. Desta vez numa cerimônia pequena e extremamente íntima com apenas família próxima e amigos verdadeiros. Nada dos 200 convidados da primeira vez. Apenas as pessoas que realmente importavam nas nossas vidas. Helena foi nossa daminha de honra, caminhando pelo corredor jogando pétalas com toda a seriedade que uma criança de quase 5 anos consegue ter. Quando chegou o momento de dizer os votos renovados, olhei profundamente para Lívia. Há 4 anos nos casamos em circunstâncias absolutamente caóticas. Comecei. Eu estava profundamente ferido. Você estava com medo, e nenhum de nós sabia se estávamos tomando a decisão certa naquele momento. Lívia sorriu com lágrimas brilhando nos olhos. Hoje, 4 anos completos depois, posso dizer com absoluta certeza que foi a melhor decisão da minha vida inteira. Lívia, você me ensinou o verdadeiro significado de amor real, paciência genuína, compaixão profunda, honestidade brutal, me deu uma família linda, me deu um lar verdadeiro, me deu razão para ser pessoa melhor todos os dias. Te amo mais hoje do que no dia caótico que nos casamos, e te amarei ainda mais amanhã do que hoje. Lívia limpou as lágrimas rapidamente antes de falar. Rafael, durante 3 anos inteiros te amei em completo silêncio, pensando que jamais teria minha chance real contigo. Quando me pediu em casamento naquele dia maluco, achei que você estava completamente louco, mas também pensei que era minha única oportunidade de te mostrar quem eu realmente era. Estes 4 anos foram os melhores da minha vida completa. Construímos algo absolutamente real juntos. Algo honesto e verdadeiro. Algo que vale cada esforço para proteger ferozmente. Você é meu melhor amigo, meu parceiro, o pai incrível da minha filha. Prometo te amar, te respeitar e te escolher conscientemente cada dia pelo resto da minha vida. Nos beijamos enquanto todos os convidados aplaudiam emocionados. Helena correu até nós e abraçou nossas pernas fortemente. Meus pais! Ela gritou feliz. Em seguida, meu celular vibrou discretamente. Uma última mensagem final de Beatriz. Vi as fotos lindas no Facebook. Vocês parecem genuinamente felizes juntos. Isso é tudo que sempre quis dizer finalmente. Adeus para sempre, Rafael. Não respondi nada. Simplesmente desliguei o celular completamente e voltei minha atenção total para minha família presente. Naquela noite, durante o jantar de celebração, Lucas fez um brinde emocionante por Rafael e Lívia, que nos provaram definitivamente que às vezes os finais mais inesperados são os melhores começos possíveis. Todos levantaram suas taças entusiasticamente. Lívia me olhou do outro lado da mesa, com Helena dormindo em seus braços cansados. Te amo, ela articulou silenciosamente. Te amo infinitamente mais, respondi da mesma forma silenciosa. 4 anos atrás, no dia mais caótico e doloroso da minha vida, tomei uma decisão completamente impulsiva, que mudou absolutamente tudo para sempre. Me casei com a mulher certa depois de ser brutalmente rejeitado pela errada. Beatriz me ensinou duramente o que eu não queria jamais. Lívia me mostrou pacientemente exatamente o que eu sempre precisei. E agora, olhando para minha esposa amada e minha filha preciosa, sabia com absoluta certeza que cada segundo do caos total havia valido completamente a pena, porque me levou exatamente onde sempre deveria estar, com a família que sempre mereci ter. E aí, chegamos ao final dessa jornada intensa e transformadora. Se você chegou até aqui comigo, muito obrigado de coração por ter dedicado seu tempo para ouvir essa história toda. Sabe, histórias como essa nos fazem pensar muito sobre segundas chances, sobre ter coragem de tomar decisões difíceis, sobre reconhecer o amor verdadeiro quando ele aparece de formas inesperadas. Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez refletir sobre suas próprias escolhas e relacionamentos, eu ficaria muito grato se você se inscrevesse no canal. Sua inscrição ajuda muito e me motiva a continuar trazendo histórias reais e intensas como esta. E agora quero muito saber de você. O que você aprendeu com essa história? Você teria feito a mesma escolha no meu lugar? Já passou por alguma situação parecida, onde tudo parecia estar desmoronando, mas acabou levando você para algo melhor? Compartilhe sua história nos comentários. Adoro ler cada experiência,
cada reflexão. Às vezes, nossos comentários se tornam histórias tão poderosas quanto o vídeo em si. E me diz, você gostou desse vídeo? Valeu seu tempo? Sua opinião honesta é muito importante para mim. Muito obrigado por estar aqui comigo. Até a próxima história. Um abraço forte.